Olha só, vamos mergulhar hoje num tema que é, no mínimo, curioso. A gente vai explorar uma festa do calendário litúrgico que, assim, de primeira, parece bem esquisita. A celebração de um prédio. É que, poxa, celebrar um monte de pedra e mármore parece meio estranho, né? Mas a verdade é que essa história vai muito, mas muito além da arquitetura. Ela toca bem no coração do que significa a identidade e a visibilidade da fé. Para começar, vamos acertar um ponto que muita gente confunde. Quando se fala na Igreja do Papa, o que vem à mente? A Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, certo? Pois é, mas a sede oficial do Papa, o lugar dele como bispo de Roma, na verdade é outra. É a Basílica de São João de Latrão. E para a gente entender por que essa basílica é tão, mas tão importante, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para uma época em que ser cristão significava viver literalmente escondido. Pensem só, por quase 300 anos, ser cristão era um risco de vida. A fé era vivida no segredo das casas, nas catacumbas, e de repente vem o Édito de Milão e tudo muda. Foi uma virada de chave, sabe? De uma fé perseguida, escondida, por uma religião que podia finalmente respirar e ter um lugar ao sol. Dá para imaginar o alívio, a alegria de poder finalmente celebrar a fé abertamente, sem medo, depois de gerações e gerações vivendo sob perseguição. O historiador Eusébio captou esse sentimento de um jeito muito forte. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essa liberdade toda trouxe um desafio novo, uma tensão que, de certa forma, a igreja carrega até hoje. Com as portas abertas, a igreja se encheu de gente de todo tipo. Não eram só santos e mártires, eram pessoas comuns, com suas falhas, seus pecados. E essa realidade de uma comunidade que se diz santa, mas é formada por pecadores, isso deu um nó na cabeça de muita gente na época. Para tentar explicar essa tensão, os primeiros grandes pensadores cristãos, como o Santo Ambrósio, usaram uma expressão que é até chocante. A igreja, santa na sua essência divina, mas composta por gente falha, é um paradoxo incrível que define a realidade da fé encarnada no mundo. E olha, essa ideia não ficou lá atrás não. Essa tentação, sabe, de querer uma igreja perfeita, pura, sem a bagunça que nós, seres humanos, fazemos, isso reapareceu várias e várias vezes ao longo da história, só que com nomes diferentes. É bem aqui que a estrutura visível da igreja, com a Catedral do Papa como seu grande símbolo, entra em jogo. Ela serve como um alicerce mesmo, para essa fé que precisa ser vivida em comunidade. A própria palavra catedral já entrega o segredo. Vem de cátedra, que em latim quer dizer cadeira. Mas não é uma cadeira qualquer, claro. É o símbolo da autoridade do bispo para ensinar, para guiar a comunidade na fé. Então, o ponto central é esse. A autoridade de ensino do Papa estabelece o que seriam as paredes e os alicerces da casa. São as definições dogmáticas, aquilo que não muda. Mas dentro da casa tem os móveis. E os móveis, que são as decisões pastorais, podem ser discutidos, rearranjados. Nem tudo que um Papa diz ou faz é uma parede, entende? Mas a história não para por aqui, de jeito nenhum. O simbolismo desse edifício de pedra nos leva para uma verdade espiritual muito, muito mais profunda. Lá no Evangelho, quando Jesus expulsa os vendedores do templo, ele faz uma declaração que deixa todo mundo de queixo caído. Ele se apresenta como o verdadeiro templo, o lugar definitivo do encontro entre Deus e a humanidade. É uma progressão fantástica do conceito, né? A gente sai de um edifício de pedras lá em Jerusalém, passa para o corpo do próprio Cristo e chega em cada um de nós. Pelo batismo, cada fiel se torna um templo vivo. E essa ideia nos leva para a história de Vitorino, um intelectual romano famosíssimo na época dele. Ele se converteu, mas em segredo. E ele tinha essa dúvida, por que eu preciso ir à igreja? E ele se perguntava isso, são as paredes que fazem um cristão? Mas aí a ficha caiu. Ele entendeu que a fé não podia ficar invisível, guardada só para ele. Ela precisa ser vivida em comunidade, precisa ser testemunhada. E então, ele foi até a Basílica de Latrão e, na frente de todo mundo, professou publicamente a sua fé. Que gesto! Ele mostrou que a igreja não é feita de pedra, mas das pessoas que dão a cara a tapa ali dentro. E no fim das contas, a celebração de um prédio de pedra nos joga de volta para nós mesmos. Ela nos lembra que o verdadeiro templo somos nós, as pedras vivas. E aí fica a grande questão, né? Como é que a gente está cuidando dessa nossa parte do edifício?